Lucas 22, 42, 41. Lucas 22, 41. Diz assim: E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, em nome de Jesus, não há ninguém maior do que o Senhor aqui nesse lugar. Não há ninguém maior do que o Senhor nessa casa. Tudo o que está acontecendo aqui, Pai, é para Ti. É para o louvor da Tua glória. É para o louvor do Teu nome, Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Abra os céus sobre nossas vidas aqui hoje. Libera uma porção do Teu Espírito, uma graça sobre nós. Ó Deus, vai além de mim, vai além das minhas capacidades, vai além das minhas limitações, e fala ao coração da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para ouvir uma palavra persuasiva de homens, mas nós estamos aqui para ouvir uma palavra do céu, uma palavra do coração de Deus, Senhor, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que tem o poder de mudar, de salvar a vida de um homem e de uma mulher. Em nome de Jesus, Senhor, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós chegamos, mas hoje aqui nós seremos tocados pelo Teu Espírito, Deus. Seremos tocados pela Tua unção, a unção que quebra todo jugo, a unção que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade para agir, para fluir aqui, Pai, em nosso meio. Ah, Deus, eu já quero profetizar aqui agora, Senhor, que tem pessoas aqui, Pai, que chegaram aqui, que serão renovadas pelo Espírito, serão tocadas, ó Pai, serão incendiadas pela chama, pelo fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre nós a Tua glória. Libera sobre nós, ó Deus, a Tua graça. E fala conosco hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tudo que aconteça aqui, que o Senhor receba honra, receba glória, receba louvor para sempre. Amém. Quem concorda, diga amém. Aplauda Ele bem forte. Quais são os maiores inimigos do futuro? Quais são os maiores inimigos do seu futuro? Nós temos falado sobre projetos de vida, e nós temos entendido que os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Em Isaías 55, no verso 8, diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos deles são mais altos, são maiores, são melhores que os nossos caminhos. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, a Bíblia diz: eu é que sei, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele tem planos maravilhosos para nós. Isso não é um clichê, isso é uma verdade bíblica. Isso não é um clichê, isso é uma verdade bíblica. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. A gente já ouviu muito as pessoas, às vezes até evangelizando, falando: olha, Deus tem um plano na tua vida. Querido, isso não é um clichê. Essa é uma verdade bíblica. Deus, ele tem planos, mas o fato de eu ter planos para minha filha, para Thalita, não quer dizer que eles vão se concretizar. Quem é pai e mãe aqui? O fato de você planejar para o seu filho que ele se forme, que ele faça uma determinada faculdade, que ele faça um determinado curso, que ele tenha um determinado êxito, um determinado sucesso na vida, em uma determinada área, não quer dizer, não significa que isso vai acontecer. Porque entre o seu plano e a concretização daquilo, entre o plano de Deus e a concretização desse plano nas nossas vidas, tem um caminho, tem alguém nesse caminho. Tem alguém nesse caminho que a atitude dessa pessoa vai determinar se isso vai acontecer ou não. Quem é esse alguém? Esse alguém é você. Entre o plano gerado ali no coração de Deus e até a concretização dele na sua vida, tem você no meio do caminho. Então a gente aprende aqui, a título de introdução ainda, em primeiro lugar, Deus, Ele escreveu o nosso destino. Ele planejou o nosso destino.
mas Ele não determinou o nosso destino. O fato de Deus ter planejado uma vida para mim e para você, não quer dizer que isso já está determinado nos céus. Não existe essa da pessoa nascer e alguém dizer, olha, vai ser assim. Não, existe um caminho para isso. E essa responsabilidade está na mão dessa pessoa. E o maior inimigo para a realização dos projetos de Deus é o eu quero. Jesus, a gente lê um texto bíblico, Deus tinha um plano para Jesus, desde a eternidade. Ele já havia sido planejado, o Pai iria enviar o seu Filho para morrer por toda a humanidade, isso foi planejado. E nós lemos um texto aqui em Lucas 22, 41 e 42, Jesus fazendo uma oração no jardim do Getsêmani. Jesus, ele ora assim, ó: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O maior inimigo dos planos de Deus na minha vida e na sua vida é o eu quero. O eu quero, ele é a garantia. Você viver baseado no eu quero é a garantia de fracasso. Viver na base do eu quero é a garantia do fracasso. Mário Sérgio Cortella, ele é filósofo. Ele diz: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Ele entendeu, ele nem conhece Deus, nem conhece a Bíblia, mas ele disse: olha, nem tudo que eu quero eu posso. Porque o maior inimigo do nosso futuro é o eu quero. Jesus entendeu isso. O maior inimigo dos planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o eu quero. Por causa do eu quero, casamentos foram desfeitos. Por causa do eu quero, decisões erradas foram tomadas. Por causa do eu quero, amizades foram acabadas. Por causa do eu quero, pessoas estão endividadas. Por causa do eu quero, empresas quebraram. Por causa do eu quero. Por causa do eu quero, destinos proféticos foram abortados. Por causa do eu quero. E Jesus entendeu isso. Jesus não foi obrigado para a cruz. Ele entendeu: a minha vida, ninguém a toma de mim. Ei, não foi por causa de Pilatos que Jesus foi crucificado. Não foi por causa dos judeus que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Não foi por causa da traição de Judas que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado porque ele decidiu ser crucificado. Porque um dia ele estava nesse jardim e ele estava orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Deus escreveu um plano para mim e para você. Deus escreveu um plano. Esse plano é bom. Esse plano é o melhor que você pode imaginar, que você poderia conceber. Esse plano é o melhor. Mas as suas ações têm o poder de apagar esse plano. As suas ações têm o poder de apagar esse plano. Mas tem pessoas hoje aqui que talvez os planos já foram apagados na sua vida, mas hoje eles vão estar sendo reescritos pelo Senhor em nome de Jesus. Hoje sonhos, planos vão ser restaurados em nome de Jesus. Hoje planos que estavam enterrados, abandonados, esquecidos, Deus vai restaurar hoje aqui. Escamas vão ser arrancadas, mentalidade vai mudar, gente vai mudar aqui, querido, porque o Espírito de Deus está pegando hoje gente aqui. E a gente vê na Bíblia a história de um homem, em Juízes 13, a história de um homem chamado Sansão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão? Sansão é aquele homem que Deus havia dotado ele com uma força sobrenatural. Não era descomunal, era sobrenatural. Sansão, havia algumas características sobre a vida de Sansão. Sansão, por exemplo, ele era um milagre de Deus. Como assim um milagre? Ele não deveria existir porque a mãe dele era estéril. A mãe de Sansão, a mulher de Manoá, era estéril, ela não podia engravidar. E foi algo sobrenatural, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ela e falou: você vai engravidar, você vai dar à luz a um menino, e ele vai libertar Israel dos filisteus. Então o nascimento de Sansão foi algo sobrenatural,
Querido, você está aqui, tem pessoas aqui, que a mãe tomou remédio, o marido mandou pagar, o pai mandou pagar aborto, e a pessoa está aqui até agora. Gente que não nasceu da vontade da carne, mas nasceu da vontade do Espírito. Gente que não nasceu da terra, gente que nasceu porque Deus quis que nascesse. O nascimento de Sansão era isso. A mãe dele não podia engravidar, mas aí ela engravidou, ela concebeu, ela gerou ele. Então o primeiro fato da vida desse cara era que ele era um milagre. 2, ele era separado, consagrado. Quando o anjo do Senhor, no capítulo 13, fala para aquela mulher: olha, você vai gerar, você vai engravidar, mas o seu filho vai ser consagrado. O teu filho vai ser consagrado ao Senhor, não vai passar navalha na cabeça dele, ele não vai beber bebida forte, ele não vai tocar em coisa imunda, porque ele será nazireu desde o nascimento. Então Sansão, ele era um milagre, ele era consagrado, e Sansão, ele era também, ele tinha uma promessa de ser um libertador. Deus falou ainda no verso 5 do capítulo 13, e ele iniciará a libertação de Israel. Olha, querido, o plano de Deus na vida de Sansão. Sansão tinha ou não tinha um plano claro para a vida dele? Tinha, claríssimo, claríssimo. Mas alguma coisa aconteceu que a vida de Sansão se tornou uma tragédia. A gente vê Sansão metido com coisa errada, a gente vê Sansão andando com prostituta, a gente vê Sansão fazendo o que não era para fazer, Sansão metido com confusão, a gente vê Sansão, querido, sendo aprisionado pelo inimigo, servindo de palhaço para o inimigo. Você conhece a história. Então o que aconteceu com Sansão, para que ele não vivesse os planos de Deus? E aí a gente tem que aprender com ele. Porque em nome de Jesus, se em Sansão o processo foi interrompido, eu quero declarar na tua vida que ele não será interrompido. Eu quero declarar na tua vida que todos os planos que Deus sonhou para você, todos os planos que Deus planejou para você, todos os planos que Deus projetou para você, eles vão se cumprir em nome de Jesus. Eles vão se realizar em nome de Jesus. Nenhum deles vai se frustrar, nenhum deles vai cair por terra, mas eu declaro em nome de Jesus que todos eles vão se cumprir. Quem crê, diga: eu creio, essa palavra é para mim. Quais foram os inimigos do futuro de Sansão? O primeiro inimigo do futuro são as más decisões. O primeiro inimigo do nosso futuro são as más decisões. Sansão, ele tomou muitas decisões erradas. Ele era, vamos contextualizar totalmente aqui, vamos trazer para a realidade contemporânea. Sansão, ele era crente, mas decidiu casar com uma filisteia, decidiu casar com um ímpio. Sansão, querido, e aqui não estou dizendo nada contra ninguém, mas é uma questão de estilo de vida. Sansão, vamos supor, ele era aquele cara que estava na igreja na terça, estava na igreja no domingo, que na quinta estava na célula, no sábado estava comendo churrasco lá na lagoa, estava lá na comunhão com os irmãos. A bebida mais quente de Sansão era café. Café. A bebida mais perigosa que ele bebia era Coca-Cola. Mas aí Sansão decide casar com a filisteia. Decide casar com aquela pessoa que de repente, e aqui eu volto a falar, é uma questão de estilo de vida diferente. Ele decide casar com uma pessoa que de repente, eu não sei se existe mais, que na sexta-feira está no Parque do Vaqueiro, no sábado está no Clube do Vaqueiro, e no domingo está no reggae. Querido, vai ter choque ou não vai? Vai. Ele decidiu casar com essa mulher. O pai dele chegou para ele e falou: filho, não tem em Israel uma mulher para você casar. E aqui a gente vê a segunda má decisão de Sansão. Ele pisa no conselho dos seus pais. Pai, eu não sei se tem, mas eu quero casar com ela. Olha o eu quero entrando em cena. Eu quero casar com essa mulher. É com ela que eu quero. Você conhece alguém que não casou por amor? Você conhece alguém que divorciou? Conhece alguém que divorciou? Conhece? Você conhece alguém que divorciou, que não casou por amor? Só uma pessoa. Porque a maioria das pessoas que divorciaram, casaram por amor. E aqui a gente tem que entender uma coisa: sentimentos são passageiros, decisões são permanentes.
Você não pode basear a sua vida, fundamentar a sua vida em sentimentos que são passageiros. Eu estou casado há 10 anos com a mesma mulher, porque eu decidi permanecer casado com ela. Porque eu decidi amá-la. Amor é uma decisão, eu decidi amá-la, eu decidi passar por cima das nossas diferenças, eu decidi perdoar muitas vezes, ela decidiu também, se ela está comigo é porque ela também decidiu isso. Nosso casamento não está sustentado em sensações, em sentimentos volúveis, passageiros, não, mas em uma decisão firme e permanente. Eu decido permanecer casado. Mas Sansão, ele não se movia por decisões sábias, planejadas, não. Ele se movia por sentimentos. Ele se movia por sentimentos. E ele decidiu pisar no conselho das pessoas mais experientes. Ele pisou no conselho de quem já tinha passado por onde ele estava passando. Ele pisou no conselho de quem tinha mais experiência que ele. Ei, não pise no conselho de pessoas mais experientes que você, porque assim você estará sabotando o seu futuro. Não queira sofrer o que as pessoas mais experientes já sofreram. Não, aprenda com elas. Ouça o que elas têm a dizer para você. Sansão pisou no conselho dos seus pais. Não, pai, eu não quero saber o que o senhor sabe. Eu quero ela. Eu quero ela. Sansão casou errado. Sansão pisou no conselho dos pais. Sansão, ele violou os limites da santidade. Sansão, ele era um homem consagrado. Diga, ele era consagrado. E além, ele não era só crente, mas ele era consagrado. Ele era não só um crente normal, ele não era só da nação de Israel, não. Havia algo a mais para ele. Havia um plano para ele, e para isso ele era consagrado. Ele era nazireu. Como nazireu, ele tinha que cumprir alguns rituais. Ele tinha algumas abstinências. Não passava navalha. Imagina só, todas as crianças na escola rabínica em Israel. Todas as crianças ali com o cabelo aparado, e Sansão com aqueles cabelos grandes. Ele era diferente. Ele não era normal, ele era diferente, ele era consagrado. Ele não podia tocar em coisa morta. Mas Sansão, ele começou a passar por cima disso. Ele tocou no leão morto. Ele começou a quebrar alguns limites pequenos, um a um. E aí é um abismo chamando o outro abismo. Um abismo chamando o outro abismo. Sansão, ele deixou sua mulher, ele se divorciou. Casou com a mulher. Na noite do casamento se separou dela. Eu já vi pessoas, querido, gastarem milhares de reais num casamento. Gasta 10, gasta 20, gasta 30, 50. Eu já vi história de gente gastar 100 mil no casamento, para em uma semana se divorciar. O dinheiro, ele pode comprar uma boa festa, ele pode pagar uma bela festa, mas ele não paga um casamento. Não paga. O dinheiro, ele paga muita coisa, mas não paga tudo. Sansão estava naquela festa, e na noite do casamento ele se divorciou. Ele arranjou uma briga, se irritou com a mulher e foi embora. Por que ele foi embora? Porque Sansão, ele era escravo dos seus sentimentos, das suas vontades. Ei, olha aqui para mim, quem é que manda em você? São os seus sentimentos e as suas vontades? Ou você que governa seus sentimentos, suas vontades? Ei, quantos casamentos acabaram por gente descontrolada emocionalmente? Quantos negócios acabaram por gente descontrolada emocionalmente? Quantas pessoas não quebraram por causa de descontrole emocional? Quebrar porque dinheiro é emocional. Muita gente gasta o que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar algo para alguém que não tem nada a ver. Porque dinheiro é emocional. Sansão deixou a mulher, querido, abandonou a mulher dele. E a cara de pau dele. Passa uma semana, ele vai voltar para casa. Passa uns dias, deixou a mulher, largou a mulher no dia do casamento, no dia da festa do casamento. Ele vai embora.
o bonitão. Aí ele volta depois, querida, cheguei. Só que quando chegou lá, para a tristeza dele, o pai dela já tinha arranjado outro marido para ela. E aí Sansão, ele fica revoltado, fica irado, e arruma confusão. Ele arruma confusão, ele arruma uma briga, porque Sansão, ele tomou más decisões. O eu quero é a garantia de que tudo vai dar errado. Ei, como um amigo, segura na mão da pessoa do lado assim, ei, não corre não, fica aqui, escuta, entenda que o eu quero é a garantia de que tudo vai dar errado. Você concorde comigo ou não, o eu quero é a garantia de que tudo vai dar errado. Eu não faço tudo o que eu quero. E tem muita coisa que eu faço que eu não queria fazer, mas eu preciso fazer. Do mesmo jeito você. Tem muita coisa que a gente não quer, que a gente tem que fazer. Tem muito não que a gente não quer dar, que a gente tem que dar. Tem muita conversa séria que a gente tem que ter, que eu não quero ter, que a gente não quer ter, mas tem que ter. Tem muita decisão que a gente não quer tomar, mas tem que tomar. Porque o maior inimigo do nosso futuro é o eu quero. Sansão, ele tomou más decisões. Sansão, em segundo lugar, ele andava com más companhias. Essa é velha, né? Sua mãe já falava para você, né? Mas é bíblico, as más companhias corrompem os bons costumes. Sansão, ele era um juiz de Israel, querido, acredite ou não. Sansão, ele era um juiz. Era um juiz. Ele era um juiz. A gente espera de um juiz uma pessoa equilibrada, uma pessoa coerente, uma pessoa com a reputação ilibada. É o que nós esperamos de um juiz. Sansão era um juiz. Ele era um juiz da nação. Mas ele era um cara que andava com gente que não presta. Já pensou um juiz andando com o Fernandinho Beiramar? Hein? Já pensou? Se relacionando, botando foto, botando no Instagram, ali na rede social, jantar com meu brother. O que queriam pensar do juiz? Pois é, Sansão andava com prostituta. Sansão andava com prostituta, ele casou com mulher, ele queria estar no meio da bebedeira, queria estar no meio ali dos cultos pagãos, dos filisteus. Más companhias, querido, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem que é pai e mãe? Pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Quem que é educador, lida com educação? Você que lida com educação, seja professor, pai ou mãe. Para a gente construir um hábito numa criança, é fácil ou é difícil? Fala a verdade. Fala só quem tem menino em casa. Ensinar o filho a não mentir. Ensinar o filho a não pegar as cores dos outros. Ensinar o filho a dividir o que tem. Ensinar o filho a ser honesto. Ensinar o filho a ser mal criado. É fácil ou é difícil? Ensinar o filho a não fazer o que é errado. É fácil ou difícil? Aí você passa 10, 15, 20 anos ensinando a criança. 20 anos a criança. Ensinando a fazer o que é o correto. Aí vai para uma faculdade, digamos assim. Estou pregando contra faculdade não, irmão. Faça um curso. A gente tem, glória a Deus, pessoas formadas e formando aqui. E cursando. Nós dando um exemplo. Vai no colégio, pronto. Aí vai no colégio. Aí faz amigo com um abençoado lá no colégio lá. Aí com uma semana de aula, um mês de aula. Aquilo que o pai e que a mãe ensinaram, não mente, não trata mal os outros, não seja mal educado, não faz essas coisas todas, essas baboseiras todas. Aí com um mês de aula, dando com aquele abençoado, aí já está fazendo tudo errado. Com um mês de faculdade, aí está fumando, está bebendo, está no barzinho lá na esquina da faculdade. Com um mês. Más companhias, as más companhias causam cegueira espiritual. Sansão, ele teve seus olhos vazados, não foi? O inimigo prendeu Sansão, cegou ele, furaram os olhos dele. Mas antes de ter seus olhos furados no mundo natural, Sansão já estava cego espiritualmente. Antes de estar cego naturalmente, Sansão já estava cego espiritualmente. Ele não estava mais conseguindo ver a realidade da vida. Ele estava cego, porque as más companhias causam cegueira espiritual. Sansão tomou más decisões. Sansão andou com más companhias. E Sansão era incoerente. Terceiro inimigo do seu futuro, a incoerência. Olha para o lindão do lado e fala assim: ei lindão, não seja incoerente.
Sansão, ele era incoerente com a real identidade dele. Sansão era incoerente com quem ele era. Imagina aí, a galera fã do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Imagina o Sérgio Moro andando com prostituta. Hein? É coerente? É coerente? Não é coerente, é incoerente. Pois é, Sansão, juiz da nação, andando com prostituta. Incoerente. Incoerente. Ele era um juiz, mas não sabia tomar decisões corretas. O juiz tem que tomar decisão. Sansão era um juiz, mas não sabia tomar decisões corretas. Sansão era consagrado, mas tocava em coisa impura. Incoerente. Tem gente que é crente, mas parece que é pior do que ímpio. Tem gente que vive na igreja, mas é pior do que quem não anda em igreja. Incoerente. Você é incoerente. Professa a fé em Jesus, mas mente, dá cano dos outros, engana os outros. Incoerente, você é incoerente. Você está sabotando o seu futuro. Incoerente. Ele era libertador, ele foi chamado para ser um libertador de Israel, mas ele era escravo das suas vontades, das suas emoções. Ele era incoerente. Microfone é algo perigoso. Uma pessoa ferida com o microfone na mão é uma pessoa perigosa, porque gente ferida fere. Sabe aquela pessoa que critica todo mundo? Sabe aquela pessoa que é perita em apontar defeitos dos outros? É gente ferida. É gente ferida. Sabe aquele teu amigo, aquele teu familiar, aquele teu colega lá do trabalho, aquela pessoa que gosta de maltratar as outras pessoas, querido, entenda, aquela pessoa é ferida. Gente ferida fere. Mas se gente ferida fere, gente sarada é instrumento de cura. Se gente ferida fere, gente sarada é gente que é instrumento de cura. E Deus está trazendo cura para pessoas aqui. Deus está sarando pessoas aqui. E tem pessoas aqui saradas que vão ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Deus vai usar você para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Deus vai usar você para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Ai, meu Deus do céu, só quem crê levanta. Eu creio, essa palavra é para mim. Más decisões, más amizades, incoerência. Sabe quem era o maior inimigo de Sansão? Não eram os filisteus, não era o diabo, não eram os pais dele, não era Deus. Sabe quem era o maior inimigo de Sansão? Era Sansão. Você sabe quem é seu maior inimigo? Não é o diabo. Deixa de ser sem vergonha, pare de botar a culpa no diabo. O diabo está furioso. Deixa de ser sem vergonha. Assuma a responsabilidade da sua vida agora. Hoje é o dia de você criar vergonha na cara, ser homem, ser mulher. Assuma hoje a responsabilidade da sua vida. A culpa não é do diabo, a culpa não é do teu inimigo, a culpa não é de Deus, a culpa não é dos teus pais, a culpa não é do teu irmão, a culpa não é do teu marido que te deixou, a culpa não é da tua mulher que te traiu, a culpa não é do teu filho que não te reconheceu, a culpa é sua. O maior inimigo de Sansão era ele mesmo. O maior inimigo de Sansão era ele mesmo. Era ele mesmo. E quais foram as consequências do que ele viveu? Um divórcio dolorido, a morte dos pais. Não sei se você pegou, mas os pais de Sansão foram assassinados em represália àquilo que ele fez. Porque Sansão não se movia por propósito, ele se movia por emoções. Ele sempre agia em momentos de fragilidade emocional. Ei, você está fragilizado emocionalmente, sai nem de casa. Querido, quando eu estou ruim às vezes, sabe? Às vezes eu sou nojento, irmão. Só Deus e minha mulher sabem, minha filha. Deus tem misericórdia da vida delas. Aí você vê o pastor aqui legal, simpático, abraçando todo mundo, sorridente. Mas às vezes eu não acordo assim, irmão. Às vezes eu acordo chateado, zangado, não sei com o quê. Não sei que negócio é esse. Mas inteligência emocional. Eu vou pregar sobre inteligência espiritual. Mas um dos aspectos da inteligência emocional é o autoconhecimento. É você se conhecer. E entender quando eu estou assim, sabe o que eu faço? Ou eu desligo, eu fico no silencioso, eu me tranco. Vou buscar Deus. Vou orar, vou ficar na minha, vou me isolar. Para quê? Para não ferir ninguém.
Porque as pessoas não têm culpa dos meus problemas. A minha mulher não tem culpa do meu problema. A minha filha não tem culpa dos meus problemas. Eu não tenho direito de puni-las por causa dos meus problemas. Elas não são obrigadas a ficar me aguentando por causa dos problemas que eu tenho lá fora. Não. Mas Sansão, ele não sabia separar isso. Ele era um cara inconstante emocionalmente. Ele era doente nas suas emoções. Ele se movia quando ele estava abalado, fragilizado. Aí ele xingava, aí ele batia, brigava. Tu conhece gente assim? Eu sou assim, pastor. Pois assuma hoje o controle da sua vida. Assuma hoje o governo da sua vida. Não se mova mais por emoções, sentimentos. Não seja mais escravo dos seus sentimentos. Não seja mais escravo das suas vontades. Divórcio dolorido, morte dos pais, ser aprisionado, ser capturado pelo inimigo, ter seus olhos vazados. A culpa não era da Dalila, bandida Dalila, mulher cretina, traiu Sansão. Não, filho, a culpa não era da Dalila, a culpa era dele. A culpa não é do amigo do teu filho que lhe deu maconha para ele, a culpa é dele, ele que fumou porque quis. Ele decidiu se aliar com gente que não presta. Ele foi, ei. É tempo da gente assumir. O maior responsável pelo nosso sucesso ou insucesso somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Os problemas que você enfrenta não é culpa de ninguém, é só sua. Irmão, se protege, fica com a mão assim no rosto, se defendendo, para não levar um soco. E quando você pega assim no ombro da pessoa do lado e fala assim: ei, cara, os problemas que você enfrenta é culpa sua. Se manca. Vai, cuidado com o murro aí, cuidado. Porque Sansão tomou más decisões. Sansão andou com quem não era para andar. Sansão era incoerente. Sansão estava preso. Tua Bíblia está aberta lá em Juízes. Em Juízes 16. Eu quero encerrar a mensagem. Você está com sono, deixa de onda. Sansão 16, Juiz 16. Quem está com sono é tu, pastor. Sansão 16, 22, 21 diz, Juízes 16, minha mulher é uma bênção. Como é bom ser casado, irmão. Não me deixa errar. Tu fala uma besteira, ela fica... Juízes 16, 21 diz, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha aqui o verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Ele estava lá no fundo do poço, aprisionado, abatido, todo mundo tratando ele como um palhaço, zombando dele, escarnecendo dele. Mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Mais adiante, no verso 28, pegaram Sansão e levaram ele para o templo de Dagon, que era o deus deles. Estavam ali milhares de homens e mulheres de filisteus, rindo de Sansão. Olha o nosso inimigo, nós prendemos o nosso inimigo, o nosso Deus que é um Deus forte. Olha, prendemos nosso inimigo, prendemos aquele que nos perseguia. E Sansão pediu ao menino: ei, me coloca no meio do templo. Me coloca lá no meio do templo. E a Bíblia diz que com a mão direita Sansão tocou numa das colunas, e com a mão esquerda ele tocou na outra coluna.
E a Bíblia diz, no verso 28, e Sansão orou ao Senhor. Ó, soberano Senhor. Ó, agora é soberano Senhor. Porque essa oração aqui não é mais aquele mesmo Sansão. Aqui agora é um outro homem. Aqui não é mais aquele Sansão que se uniu a Dalila. Aqui não é mais aquele Sansão que não ouviu, que desprezou o conselho dos pais. Aqui não é mais aquele Sansão dominado pelos seus traumas, suas iras, seus medos. Aqui não é mais aquele Sansão incoerente consigo mesmo. Agora é um Sansão totalmente rendido a Deus. É um Sansão agora quebrantado. É um Sansão agora rendido ao Senhor, que orava dizendo: ó soberano Senhor. Ei, escuta! A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ei, Deus resiste ao soberbo, mas tem uma coisa que Deus não resiste. É a um coração contrito e quebrantado. Deus, ele pode resistir aos soberbos, mas Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Talvez você, querido, você olha para a tua vida hoje e você vê: meu Deus do céu, eu estraguei tudo. Eu pisei na bola, eu fiz muita besteira. Eu acabei com muita coisa, por má decisão, por andar com gente ruim. Ei, por ser incoerente comigo mesmo. Mas hoje é o dia de você oferecer a Deus, querido, um coração contrito e quebrantado. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, aleluia, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de eu e você, de nós não sermos consumidos. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus estava dizendo: ei Sansão, eu não desisti de você, Sansão. Ei, Sansão, você sabe o plano que eu planejei para ti? Ele ainda está de pé. Ele ainda está de pé. Ele ainda está de pé. Ele ainda está de pé, Sansão. E agora é a hora de você se colocar de pé. E Sansão, ele orou ao Senhor e falou: ó soberano Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, cadê a arrogância? Cadê a soberba? Cadê? Não, a gente vê um homem quebrantado aqui agora. Um homem provado pela vida. Um homem provado pelas situações angustiosas. Lembra de mim, ó Deus, eu te suplico. Eu te suplico, e dá-me forças mais uma vez. E dá-me forças mais uma vez. Escute, escute, escute. Escute. Você não precisa sofrer tanto como Sansão sofreu. Você não precisa passar pelo que Sansão passou. Você não precisa passar pelos sofrimentos que alguém que você conhece passou. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. Sansão poderia ter feito tudo diferente, ter cumprido o propósito dele. Ele poderia ter sido libertador de Israel, sem ter acontecido nada disso com ele. Bastava ele ter vencido aquela palavra chamada eu quero. Bastava ele não ser escravo do eu quero. Bastava ele não ser refém do eu quero. Se ele vencesse o eu quero, ele não precisava ter passado nada disso. E ele seria o grande libertador de Israel. Mas Sansão, fazendo o que fez, agindo do jeito que agiu, e Deus usou a vida dele. Imagina, querido, como é que não seria a vida daquele homem, se ele fosse totalmente submetido e rendido ao Senhor, desde o princípio dos seus dias. Imagina como é que não seria a vida daquele homem. Imagina. Escuta.
Você não precisa passar pelo que ele passou. Você não precisa acabar com o teu casamento. Você não precisa acabar com a tua vida. Você não precisa acabar com os teus negócios, não. Você não precisa acabar com o teu ministério. Você não precisa acabar com o teu chamado, não. Basta você se render ao Senhor e falar: Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu querer. Quando você submeter a tua vida ao Senhor, eu quero ver, querido, eu quero ver se os projetos de Deus não vão se realizar na tua vida. Eu quero ver se os planos de Deus não vão se realizar na tua vida. Hoje é o dia de você ver a misericórdia, de você ver a graça, de você ver o favor do Senhor na tua vida. Hoje é o dia de você se render a Ele, de você submeter a Ele e de você ver a graça e a misericórdia do Senhor te cobrindo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, se manifesta em nome de Jesus. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Ei, ei! O cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus não desistiu de Sansão. Fez tudo errado, fez tudo que não presta, errou, pisou na bola, avacalhou com tudo, mas Deus não desistiu dele. Deus não abriu mão dele. E aqui é uma outra verdade para a minha vida e para a sua. Ainda que você esteja caído, ainda que você tenha estragado tudo, ainda que você tenha colocado tudo a perder, escute: a misericórdia do Senhor não tem fim. 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 A misericórdia dele não tem fim. E ela está aqui nessa noite. Oh! Não! Não! Os planos enterrados ressuscitaram em Sansão no dia em que ele orou ao Senhor e disse: ó soberano Deus, ó soberano Deus. Sansão tinha um destino profético, era acabar com os filisteus. Custou caro. Não por causa do destino dele, por causa das más decisões, das más companhias e da incoerência. Você tem um destino profético. A unção que Deus colocou na tua vida, querido, não é para te matar. A unção que Deus colocou na vida de Sansão não era para matar ele. Sansão não estava no templo de Dagon por causa da unção de Deus. Sansão não estava no templo de Dagon por causa do chamado de Deus na vida dele. Ele estava no templo de Dagon por causa das más decisões dele. Por causa das más decisões dele. Mas quando ele orou ao Senhor e se arrependeu, o plano de Deus ainda estava de pé. E a Bíblia diz: no verso 30, em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Ele cumpriu o destino dele: libertar Israel dos filisteus. Custou caro, não por causa do chamado, mas das más decisões, das más companhias e da incoerência. Deus tem um destino profético a cumprir na tua vida.
E não é o teu chamado que vai te sacrificar. Não é o teu chamado que vai acabar com o teu casamento. Eu já vi gente falar, eu vou largar os ministérios da igreja para cuidar da minha família. Mentira. Não é a igreja que está atrapalhando você de cuidar da sua família. Não é. Para de mentir para você mesmo. Não é. Foram suas más decisões. Foram as más companhias. Foram as incoerências da vida. O cabelo de Sansão voltou a crescer. O projeto de Deus para a sua vida não havia acabado. Deus nunca desistiu de Sansão. Sansão que tinha desistido dele mesmo. Mas um dia, Sansão entendeu. Quem estava errado era ele. E ele decidiu se humilhar ao Senhor. E o projeto de Deus se cumpriu na sua vida. Se coloca de pé. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama. A terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Ei! Assim como Deus não desistiu dos planos que ele tinha para Sansão,